E aí galera, Uriel e Aimin foram chamados de herdeiros do trono do Apocalipse e se tornaram protegidos do Kang. Vieram para o presente deixando para trás uma trilha de destruição. Mataram um Celestial, destruíram uma estação espacial e dividiram os Vingadores. Por isso, os heróis tiveram que lutar contra os dois e, para dificultar ainda mais, colegas e familiares falecidos foram reanimados. Tudo para mexer com a mente da galera. Enquanto o Capitão América tentava acabar com essa influência sobre a Terra, os gêmeos ainda fizeram uma proposta à Feiticeira Escarlate, que seria usar os poderes para arrebatar todos os mutantes da Terra, levando para um novo mundo, acabando com a guerra entre eles e humanos comuns, consequentemente se tornando a salvadora da raça. Porém, a Wanda sabia que não era assim tão fácil e por isso combinou com o Simon de fazer o feitiço, mas ao invés de levar os mutantes, ia colocar todo mundo no campo de batalha para lutar e derrotar os gêmeos. Porém, Vampiro e Solaris não sabiam do plano e montaram outro plano que seria matar a Wanda, porque pensavam que a bruxa queria terminar o que começou na Dinastia M. E pra gente ir direto ao ponto, temos que ver o que aconteceu no capítulo 14 de Fabulosos Vingadores de 2012, que começa com o Vórtice consumindo várias linhas do tempo e o Kang viajando entre elas para salvar aqueles que queria como seus aliados, como a Venom de 2033 e o Doutor Destino de 2099. Depois partimos para Vampira e Solaris caminhando pela Arca dos Gêmeos Apocalipse e comentando que o sonho dos X-Men acabou depois do dia M. O que aconteceu naquele dia dificultou tanto as coisas que passou a se tratar apenas de sobrevivência e não mais viver em paz e igualdade com humanos. Mas tinham que lembrar do que Wolverine disse: independente do que acontecesse, ninguém devia morrer. Teriam que encontrar outra forma de resolver as coisas. Do outro lado, os gêmeos comentavam com a Wanda e Simon sobre o feitiço. De acordo com a feiticeira, era muito complexo e não poderia ser interrompido de jeito nenhum, porque o Simon só tinha energia suficiente para uma tentativa, já que é um feitiço inimaginavelmente difícil. Assim que os gêmeos saíram, os Vingadores até comentaram que não tinham ideia de que iam provar da fúria dos mutantes, e o Simon brincou que sofria por antecipação, já que o processo seria doloroso para ele. Se aproximando dali, Vampira e Solaris se apressavam porque o feitiço já tinha começado, mas o Ceifador e o Daken, sendo manipulados, entraram no caminho e o quebra-pau começou. A Anne não estava desprevenida, como pensaram, porque antes disso tinha tocado no Logan, e por isso ficou com parte dos poderes, já ligada caso algum imprevisto viesse a acontecer. Inclusive, deu para ver uma rivalidade entre Solaris e Daken, mas o Logan apareceu para segurar o filho e salvar o X-Men, lembrando que era para impedir o feitiço, mas sem matar ninguém. De repente, o Solaris golpeou Simon e as coisas só desandaram, porque a vampira foi se aproximando da Wanda e refletindo sobre as coisas que sua raça perdeu nos últimos anos, que tudo era culpa da Vingadora, e nisso o Logan, já ficando desesperado, gritava para parar, porque sabia que ia dar problema. Quando a Feiticeira Escarlate olhou para o lado, foi golpeada pela X-Woman e o Logan só pôde lamentar, já que o Daken estava atrapalhando e por isso ele não pôde impedir. Se tratando das duas, Vampira lamentou por aquilo e disse que a Wanda é muito perigosa para viver, que por sua vez perguntou o que essa atitude faz da Anne. As coisas foram ficando ainda mais insanas quando Simon parou de lutar e voou até lá para ajudar, sendo que acima o Ceifador empalou a vampira, afirmando que o que ela disse é a melhor coisa a se dizer depois dela fazer aquilo a sangue frio. Com isso, o Logan conseguiu se soltar e derrotar o filho, que tinha dito que vampira é assim justamente porque foi ele que ensinou.
O X-Men pediu por favor para não matá-la, mas o ceifador matou afirmando que era divertido ouvir o Logan pedir por favor. Chegando ao fim desse capítulo, Simon encontrou a Wanda, que dizia para deixá-la partir, sabendo que fizeram aquilo juntos, que tinham que acabar com aqueles monstros antes que ferissem mais pessoas. O herói respondeu que estava cheio de poder para finalizar e que não tinha nada ali para ele sem ela. Depois de falarem que se amavam e que aquele não seria o fim, a feiticeira morreu fazendo um chamado que todos os mutantes da Terra deviam se erguer. E para a gente fazer um resumo sobre como quase tudo voltou ao normal, temos que ver o capítulo 20 da mesma HQ. Depois dos gêmeos criarem uma barragem de Tachyons para impedir que o Kang voltasse no tempo e impedisse a destruição do planeta, ele se uniu com outros heróis e o plano da vez foi enviar suas mentes para os corpos do passado. Dessa forma, lutaram já sabendo o que ia acontecer e, com isso, impedir o rumo da história, incluindo as mortes que tinham acontecido ao longo do quadrinho. Mas e aí, curtiram? Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostálgico, o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!